Fomos roubados em Barcelona e levaram todo o nosso material avaliado em mais ou menos uns 50 mil reais. E esse vídeo aqui talvez seja o vídeo mais difícil que a gente já fez até hoje, no nosso breve histórico de canal. E a gente só está fazendo ele porque a gente quer que você não passe por tudo que a gente passou. E a gente pede para você ficar até o final do vídeo, porque talvez esse vídeo não seja só um dos mais importantes da nossa vida, mas talvez seja o da sua também, porque tem coisas que a gente não aprende na vida e a gente precisa da experiência do outro para poder aprender mais e não cair nesses desafios que a gente tem. Sem mais delongas, a gente vai começar o vídeo. Esse vídeo não vai ter edição, esse vídeo não vai ter nada disso, porque a gente no momento não tem nem computador. Tem o celular que dá para dar uma editadinha, mas galera, a gente realmente não está em condições atualmente para fazer isso agora nesse exato momento. Então a gente demorou mais ou menos uma semana para poder tomar coragem e tomar fôlego para poder gravar isso aqui. E sem mais delongas, a Marcela vai contar um pouquinho de como é que foi que aconteceu e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também com vocês, beleza? Então, a gente estava saindo de Nice para chegar em Valência. E aí, para isso, a gente precisava passar por Barcelona para dormir lá, só para ser uma viagem um pouco menos cansativa. Dito isso, a gente ficou umas 9 horas e meia, sei lá, viajando de trem até chegar em Barcelona. E aí a gente chegou em Barcelona à noite e a gente só ia pegar o Uber para ir até o hotel e voltar para a estação depois. Dito isso, a gente saiu da estação de trem, que é a Barcelona Sants. E aí o Uber não estava conseguindo encontrar motorista direito. Aí ele falou pra gente sair um pouquinho, atravessar a rua, né? E aí assim a gente fez. Inclusive lá tem um monte de táxi na frente, a gente não foi diretamente nos táxis porque a gente estava sem dinheiro vivo. E aí depois a gente descobriu que eles também aceitam cartão. Enfim, enquanto a gente estava esperando o Uber chegar, passou um cara por trás da gente sem a gente perceber e jogou alguma coisa nas nossas costas. E aí dá um tempinho ele volta e fala assim, vocês estão sujos aí. Deve ter sido cocô de pombo. Ele falando em inglês, um inglês meio ruim assim. Aí a gente olhou e falou assim, ué, que esquisito. Eu até olhei pro céu assim e não vi nada. Aí ele vem todo solícito, não, tem que limpar, senão vai manchar e não sei o quê. E aí nessa onda ele vai te ajudando a limpar o negócio. E aí a todo momento eu tava olhando e falando, gente, mas isso não parece cocô e tal. E toda vez que ele via que eu tava com a carinha assim meio desconfiando, aí ele já puxava a atenção pra outra coisa. Resumindo a ópera, ele te convence a ficar limpando ali as coisas, te convence a tirar a mochila pra ajudar a limpar e tal. E aí, em um segundo que a gente vira as costas, passa o comparsa dele e leva a mochila sem a gente perceber. E aí, detalhes ficam meio vagos, né, na memória, assim, mas resumidamente é isso. É uma dupla que te distrai e te ganha na confiança de que ele tá te ajudando. Ele é super solícito, super agradável. E como a gente não conhecia esse tipo de golpe, nem passou pela cabeça que poderia ser isso que estava acontecendo, né? Estava cansado, 9 horas e meia de viagem, um monte de coisa na cabeça. Você não está preparado para esse tipo de maldade. Você nunca está preparado para esse tipo de maldade, sabe? Exatamente, porque a gente já imagina que esse tipo de coisa acontece com uma abordagem mais violenta ou algo do tipo, né? E normalmente esses golpes de enganação, a gente sempre imagina em lugares que são muito movimentados, que tem muito turista. E ali não estava nessa situação, a gente estava na frente de um restaurante, tinha até uma atendente do nosso lado, assim. Aí depois que tudo aconteceu, ela virou e falou assim, nossa, eram dois, um ficou me distraindo e o outro distraiu vocês. Aí quando eu vi, ela falando também, né, que quando ela viu também já tinha acontecido. E ela inclusive falou que de manhã tinha acontecido a mesma coisa. Enfim, a questão é o como acontece, né? E aí a gente tá contando justamente para isso. Aí a gente descobriu que em Barcelona esse golpe do sujar tem acontecido bastante, não só nessa situação igual a nossa, Sim. mas no meio dos turistas também, onde tem muitos pássaros,
eles sujam o seu pé e aí ele mesmo já começa a limpar, falando, foi um pombo que não sei o quê. E aí ele começa a oferecer o serviço de limpeza que ele conhece alguém ali do lado para fazer e te convence a ir até lá. E aí chegando lá eles te extorquem, falando que o serviço é super caro. E aí no resumo da ópera, não confia em ninguém. Cara, é complicado isso, porque é meio que roleta russa, né? Então eles pegaram a mochila que eles conseguiram e essa mochila, por acaso, tinha simplesmente todo o nosso material de gravação, câmera caríssima, várias lentes caras, os 2 HDs, com alguns deles com os episódios que a gente ia ter, os próximos episódios do canal. Então a gente perdeu isso. Os nossos HDs eram HDs pessoais nossos, então tipo, tinha foto nossa de 1000 anos atrás, assim, tipo, fotos que a gente nunca mais vai reaver. E além disso, tinha uns documentos que a gente trouxe para poder fazer a nossa regularização aqui na Espanha. Então o baque ele foi muito grande porque ele foi econômico, ele foi emocional, ele foi técnico. Isso vai atrasar a gente no nosso processo de regulamentação aqui, vai atrasar a gente com relação às coisas que a gente queria fazer do canal. E nessas horas, cara, tem algumas coisas assim, se a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas, primeiro contar a nossa história, que é o que a gente está fazendo aqui. Segundo, explicar algumas coisas que você pode fazer para mitigar isso. Por exemplo, a gente botou todos os nossos documentos juntos. A gente trouxe um original e trouxe uma cópia apostilada. Não faça isso, não deixe os dois juntos no mesmo lugar. Bote em lugares diferentes. Backup, cara, é uma parada que você vai deixando sempre para depois, depois eu faço. Guarda tudo pelo menos numa nuvem, alguma coisa. Eu sei que isso é óbvio, gente, parece óbvio, mas Mas não é tanto, porque, por exemplo, a gente estava em Airbnb, né, nas viagens, e as internets eram muito ruins. A gente sempre falava assim, não, quando a gente chegar em casa, a gente vai ter internet melhor, a gente resolve isso. E aí foi deixando para depois. Exatamente, também não foi única e exclusivamente por conta disso também. Mas de qualquer forma fica aí essa questão dessa dica. E outras coisas que você vai perder, velho, e vai doer muito, sabe? Tipo, você se sente um idiota e você não é um idiota quando você passa por isso. É uma coisa que a gente tem trabalhado muito na nossa cabeça porque você pensa as piores coisas. Você pensa o que eu poderia ter feito, eu não poderia ter tirado, eu não poderia. Mas ninguém te prepara para isso, gente. Ninguém. Absolutamente nada na vida te prepara para o mal em alguns momentos. A gente sempre tem que ser desconfiado, a gente sempre tem que estar atento, tem que estar ligado. Mas ali a gente estava atento, a gente estava ligado, a gente estava preocupado e é papo de um segundo, porque eles são muito profissionais. O policial da delegacia para onde a gente foi para fazer o boletim de ocorrência, ele falou que esses caras eles são treinados para isso. Eles treinam para isso, eles fazem isso como isso é uma profissão, né? Uma profissão ilegal, ser ladrão, bandido, mas é uma profissão. Eles escolheram essa profissão e eles são bons no que eles fazem. Então nunca pense que você é um idiota. Tem vários outros golpes que eles fazem aqui. Tem um que a mulher de um amigo nosso caiu, que ela foi roubada, o celular dela foi roubado na mesa do lado dela, isso em Barcelona também, gente. E aqui eu tô falando de Barcelona, gente, que é uma cidade muito pesada nesse sentido, mas tem várias outras cidades do mundo. Paris a gente viu isso. E eu posso ficar aqui citando no Brasil, fora do Brasil, na Ásia, na Europa, sempre tem gente má querendo fazer esse tipo de coisa. Então o cara chegava dentro do restaurante, botava panfletos nas mesas e aí quando ele voltava para recolher alguns panfletos, ele pegou o celular dela rapidamente ali, passou por um panfleto, pegou o celular e foi embora. E eles nem viram, cara. Quando eles viram, já tinham sido roubados. E aí você fala, é otário? Não, não é otário, gente. A gente de bem não está preparada para o mal que o mundo tem, saca? E, porra, a gente ficou muito arrasado, muito destruído com isso tudo, saca? Tipo, hoje vai fazer uma semana, né? Uma semana exatamente, a gente ia postar o vídeo da quarta-feira passada. Não postou por motivo de absoluta inoperabilidade física e emocional.
E a gente ficou pensando se faria ou não, porque é uma exposição muito grande, é uma coisa que você fica com vergonha, que você se sente mal, que você se sente pequeno. É porque é muito doido. Quando você tá contando a história, você escuta você mesmo falando e fala: caraca, tava nítido, mas nunca tá nítido. Você tá cansado, você tá numa situação fora da sua zona de conforto. Então é muito doido, porque depois que você tá contando já sabendo o final e como seria, aí parece óbvio, mas na hora nunca é. E você fica com a cabeça ali buscando e não consegue perceber na hora que você tá vivendo. É realmente muito esquisito. E por isso que a gente achou tão importante também contar para ser um alerta extra para você ficar ligado quando você estiver viajando também. E galera, outro motivo da gente ter feito isso, né? Que talvez vocês tenham visto aí os primeiros episódios e tudo mais, e vocês não conhecem a gente, né? A Marcela, eu vou deixar a Marcela se apresentar antes de tudo, pra vocês saberem um pouquinho da nossa história também, sabe? Um pouquinho do que a gente fez na vida até então, né? A gente é de Brasília, né? Eu me formei na UNB, que é a Universidade de Brasília, e fiz publicidade lá, mas nos últimos anos, sei lá, os últimos quase 10 anos, eu trabalhei com confeitaria. Então eu tinha minha empresa lá em Brasília, fazia bolos personalizados, e ainda gosto muito de fazer isso, mas eu sempre senti que eu não consigo viver numa rotina muito fechada. E aí a nossa ideia de mudar tinha muito a ver com isso. Aí deixar você Isso. falar também para poder complementar. E eu sou o Pedro, para quem me conhece, para quem não me conhece também sou o Pedro. Eu fico nervoso, faço piadas, eu sou esse tipo de gente. Eu sou formado em gestão de eventos. Eu trabalho com evento desde que eu me entendo por gente. Desde pequenininho sempre gostei de fazer festa em casa e quando fiquei mais velho comecei a trabalhar com isso. E já lá para cá foram 23 anos de eventos, mais de 300 eventos, pequenos, médios, grandes, de esporte, de comunicação, eventos autorais. Tive duas empresas, tenho ainda uma empresa voltada para eventos cervejeiros, trabalho no mercado de eventos cervejeiros, sou sommelier de cerveja. Fiz psicologia, larguei psicologia. Depois de alguns anos eu voltei, me formei em psicanálise, sou formado em psicanálise, faço atendimento psicanalítico. Hoje especializado, voltado para pessoas que moram no exterior e têm essa dificuldade de lidar com as desventuras e veja só, é mais uma desventura. E hoje a nossa ideia, quando a gente parou para fazer o canal, e pensar nisso também como uma forma de viver, né? Era primeiro ganhar novas experiências, porque eu já tive experiências fora, eu fiz intercâmbio quando eu era mais novo, nos 20 e poucos anos, e foi uma experiência que engrandeceu muito, eu aprendi inglês graças a isso, porque eu nunca fui uma pessoa muito de aprender por meios convencionais, sempre fui meio autodidata, então eu aprendi inglês sozinho e na marra. E agora eu vou ter que aprender espanhol sozinho também na marra. Não sozinho agora, porque eu tenho uma companheira que me ajuda muito nessas coisas todas. E, cara, essa semana foi uma semana muito foda porque isso mexeu com todos os nossos sonhos, isso deu gatilho em todas as frustrações que a gente passou ao longo dessa caminhada toda. E se você chegou até aqui, você provavelmente deve estar pensando: será que eles vão continuar? O que eles vão fazer? Primeiro, vocês estão vendo que tem um microfoninho aqui e quando a gente chegou aqui, eu sempre quis ter uma câmera que é a Osmo Pocket, né? Que é aquela câmerazinha pequenininha que você usa, handcam e tal. E eu fiquei com isso na cabeça, era a última grana que a gente tinha para gastar e a gente gastou comprando esse Osmo Pocket e ele vai no meu corpo. Eu boto ele dentro da minha mochilinha, do meu casaco, ele vai comigo. E isso eles não tiraram da gente, né? É a única coisa que sobrou do todo equipamento. E uma coisa que vocês precisam saber também da gente é que a gente não é rico, gente. A gente não... Tudo que a gente tinha, assim, né? Grande parte do que a gente tinha veio do meu sogro, que, Ver como herança. que veio como herança e não está mais aqui. E era um
apaixonado por fotografia e deixou para Marcela esse equipamento, e fora isso tem essa questão do valor emocional, né? Tudo isso pega pra caralho. Mas você quer dizer mais alguma coisa? Acho que não. O que eu quero dizer com isso é que a gente não vai desistir, a gente não vai abandonar o nosso sonho, a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente sonha. E a gente tem um pedido para fazer para vocês. A gente precisa de ajuda, porque sem as pessoas do outro lado não existe canal, não existe nada. E vocês têm algumas formas de ajudar a gente. A primeira, ela é a mais fácil de todas, gente. Curtir, compartilhar, porque esse vídeo especificamente, inclusive, ele é um serviço público, ele é uma parada que qualquer um está suscetível e qualquer um tem que estar atento, e se você passar por isso, você vai saber como agir, né? Você vai saber o que fazer num caso desse. E como tantos outros golpes, provavelmente depois de ver esse vídeo você vai ficar muito mais alerta a qualquer coisa que venha acontecer com você nesses ambientes, principalmente saída de aeroporto, dentro de aeroporto. Tem um outro caso lá que você falou do copo, né, que é muito Que sinistro a gente também. foi pesquisando, né, sobre no aeroporto, principalmente, porque é onde a polícia está mais ligada, né, nas coisas. Tem um golpe que eles estão com um copo de café, ou uma sacola, uma caixa, alguma coisa na mão. E aí, quando eles percebem que o cão farejador tá vindo, normalmente esses objetos têm drogas, alguma coisa dentro. Aí ele vira rapidamente para alguém e pede assim: você pode segurar aqui para mim rapidinho? E aí, quando você segura, ele corre. E aí, o cão farejador já estava chegando. E aí, até você provar que não é você que estava. Que aquilo ali não é seu, as suas digitais já estão ali. E aqui não, né? Mas em vários lugares você tem que. Você provar sua inocência, ele já te julga como culpado. E aí, nesses casos de aeroporto, principalmente, a ideia é não segurar nada de ninguém. Se a pessoa chegar em você, você fala para deixar no chão, levanta a mão logo. E aquilo que eles dizem também, a sua educação não tem problema você não ter. O que você não pode perder é a sua liberdade. Então é melhor você ser mal educado com a pessoa do que você ser preso por ela. E também na rua, em lugares turísticos, assim, é muito comum você ver. Eles não chegam nem a ser pedintes, são moradores de rua que ficam com um copinho para colocar a moedinha na frente deles. Só que eles colocam a uns 20 centímetros da frente deles, que é intencionalmente para quem passar chutar. E se a pessoa chuta, aí ela fica toda desconcertada para ajudar e não sei o quê. E aí tem duas formas. Ou ele te extorque por alguma coisa, que fala que você quebrou, que não sei o que lá, ou vem uma outra pessoa e enquanto você tá ajudando, rouba suas coisas igual pickpocket, né? Pega carteira, alguma coisa que tá na mochila. Então, o maior aprendizado, eu acho que a gente tirou disso é desconfiar mais das pessoas e não ser tão solícito, porque 90% das vezes a pessoa que tá ali não tá precisando de ajuda, ela tá tentando enganar as pessoas que são mais suscetíveis a ser bondosas, né? Exatamente. Inclusive, num dos vídeos que a gente viu, ele fala que eles procuram gente com cara de boa gente, né? E Mais do que distraído, né? mais São do que pessoas que seriam distraído. mais... Pessoas que, teoricamente, você olha e fala... Só que, galera, isso não existe no mundo real, tá? Inclusive, a pessoa que abordou a gente foi super amável, super... Você não dava nada, cara. Você estava cansado, você olhava ali para uma pessoa que estava tentando te ajudar. E a nossa mensagem não é para você desacreditar na humanidade, não, tá, gente? A humanidade é boa, a vida é boa. Tem muita gente boa aí. Tem muita gente boa. No caminho a gente encontrou também muitas pessoas legais pelo caminho, sabe? O mundo está passando por um momento muito difícil. Então, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão fazendo qualquer coisa, sabe? Porque não é justificativa nem para matar, nem para roubar, nem para extorquir, nem nada disso. Isso sempre vai ser errado em qualquer circunstância. Mas o que a gente quer dizer disso tudo, galera, e em suma, em resumo disso tudo, quando você decide fazer o que a gente fez, que é abandonar as nossas... ou abandonar não, né? Pausar as nossas carreiras atuais
e investir em um sonho, investir em outras formas de vir para um país onde você encontra teoricamente mais possibilidades, ganha uma moeda forte ou você busca uma estabilidade maior. Eu usei uma frase, né? Eu não sei, eu acho que ela é minha, porque eu que falei ela, né? E eu acho que eu posso replicar ela aqui, mas se for de alguém, me corrijam. Mas quando você sai para abraçar o mundo também te abraça. E o abraço do mundo, ele vem com tudo de bom e de ruim que o mundo tem. E ele é um abraço muito forte. O mundo é muito grande, o mundo é muito amplo, o mundo é muito cheio de coisas. E você vai encontrar o melhor e o pior dele. Você vai encontrar de tudo. E quando você fala, lá fora tem de tudo mesmo, gente. Tem absolutamente de tudo, de bom e de ruim. Então, se você quer fazer isso, esse vídeo não é para te desencorajar. Esse vídeo é para te dizer para você ter os dois pés e a bunda no chão, se você quiser. Antes de você pensar em fazer algo disso. Se programe, se planeje, faça um planejamento sério, procure pessoas como a gente que passaram por isso, converse, a gente vai no nosso DM se você precisar, manda mensagem, a gente tem o Instagram também. Cara, a gente está aqui para te ajudar. E todas as pessoas que fazem isso, que são viajantes, que trabalham com conteúdo, elas têm uma expertise que outras pessoas que só sonham em fazer isso não têm. Então, a gente está aqui também para isso, para te ajudar. E se você puder ajudar a gente, cara, ao longo dos próximos dias, também nas nossas redes sociais, a gente vai dar algumas outras opções para vocês ajudarem a gente. A gente tem alguns outros produtos, algumas outras coisas que a gente vai começar a desenvolver e vai começar a vender, alguns que a gente já tem. Mas o principal, galera, acho que o mais importante é que todo vídeo nosso do YouTube, pra gente chegar à monetização, o nosso canal é muito novo, ele precisa de 1.000 seguidores e precisa de 4.000 horas vistas. Então não tem nada que você possa fazer pra gente melhor do que terminar de ver esse vídeo aqui, ver esse vídeo todo, dá like, se puder comentar, comenta o que você achou disso, se achou que foi útil, se você achou que foi importante para a tua vida, que eu tenho certeza que vai ser. Se ficou alguma dúvida também de como agir, o que aconteceu, a gente explica. Porque contando assim também a gente fica com a cabeça meio vaga, mas perguntando a gente responde tranquilo. Exatamente. E mandar para outras pessoas, cara, porque às vezes você não vai viajar, mas seu pai vai viajar, sua mãe vai viajar, seu primo vai viajar, seu amigo vai viajar. E, cara, isso é muito comum de acontecer, galera. Se eu tivesse visto um vídeo igual a esse antes, com certeza não tinha caído no golpe. Com certeza absoluta. Porque na hora que eu vi, você fala, ih, caralho, é o golpe. Saca? E, porra, isso ia ter feito uma diferença absurda. Foram quase 50 mil que a gente perdeu. É muito dinheiro. A gente vai demorar muito tempo para recuperar isso com trabalho, né? E acreditando nesse trabalho que a gente está fazendo, galera, deixa o like e assiste todos os outros vídeos que a gente fez. Dá essa moral pra gente, isso é de graça. Deixa aí no seu celular passando, só escuta. Assiste quantas vezes você puder, porque cada visualização conta. Se você assistir 10 vezes, vai contar 10 visualizações até o fim. E sempre assiste até o fim, não para no meio não, porque senão ele fala e vê que ele acha, o algoritmo acha que é ruim. Se você achar ruim, tudo bem, não precisa ver, né? Aí não precisa ver. Mas se você quer ajudar a gente mesmo, velho, dá essa moral pra gente. Faz isso, deixa o like, curte, compartilha. E a gente só quer agradecer a todo mundo que chegou até o final. Algumas pessoas, principalmente da nossa família, vão ver esse vídeo. E a gente ainda nem contou pra eles, porque a gente só contou pros nossos familiares mais próximos e um grupo muito pequeno, quase minúsculo de amigos. Então, se você ficar sabendo por mim, pelo YouTube, né? Quiser conversar, quiser trocar uma ideia, quiser mandar uma mensagem, também a gente gosta muito, porque graças a Deus a gente tem uma rede de apoio muito foda e a gente agradece de coração a nossa pequena e brilhante rede de apoio que está ajudando a gente pra caramba. E eu, como psicanalista, não posso deixar de reforçar que procurar ajuda psicológica numa hora dessa não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Todo mundo precisa de ajuda psicológica. Assim como eu ajudo milhares de pessoas, eu também estou buscando ajuda. E eu recomendo que todo mundo busque ajuda em qualquer situação da vida, porque
sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de uma pessoa capacitada para fazer isso, a barra às vezes é pesada e você pode não perceber, mas um sinalzinho ou outro ali você vai acabar se enfiando numa depressão e isso é uma merda. É muito difícil de sair. Antes de entrar, procure alguém. Beleza, galera? Mais alguma consideração? Eu acho que é isso. É isso. Então, nos vemos na próxima semana. Se tudo der certo, a gente vai conseguir um cabo para poder ligar o nosso computador, quem foi roubado. E vamos continuar o nosso trabalho com todo amor e carinho do mundo. E a gente só pede para você acompanhar e dar essa moral pra gente, beleza? É isso, pessoal. Recalculando a rota e seguindo. Sempre. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.